Revolução Copernicana. O que aconteceu? Nessa época aqui, século XV e XVI, aconteceu a Revolução Copernicana, por quê? O Copérnico, ele quebrou, na verdade, com essa ideia do Aristóteles do geocentrismo, com suas especulações fenomenais, no caso. Ele defendeu que o Sol que era o centro do sistema solar. Então, isso é denominado de heliocentrismo. Mas como a sociedade da época, na Idade Média, era basicamente o clero, os padres, tinha Inquisição, o Copérnico, lógico, sofreu muito com essa teoria, porque aquelas pessoas defendiam cegamente a ideia do geocentrismo. Por que elas defendiam a ideia do geocentrismo? Porque a Terra, no centro do universo, aproximava o homem de Deus. Então, quem era heliocêntrico era inimigo do homem, não merecia viver, tinha que morrer. Então, a maioria das pessoas que acreditavam no heliocentrismo negava isso, para não morrer. Aí, onde eu quero chegar... Oi? Tá muito rápido? Onde eu quero chegar, que é no Galileu. O Galileu, ele vai defender essa ideia do heliocentrismo e ele vai quebrar muito mais que vários paradigmas, porque ele até teve aquela coragem de peitar a Idade Média, mesmo porque ele estava ali dentro, né? Ele era um dos caras. Mas ele também sofreu com essa repressão. A Revolução Científica. Então, o Galileu, considerado grande gênio, ele, com seus experimentos e suas deduções, das teorias das deduções, ele descobriu o movimento uniformemente acelerado, o movimento do pêndulo. O princípio da inércia e o conceito referencial da inércia. Para quem não sabe o que é inércia, eu vou dar um exemplo. Imaginem um caminhão em movimento. Dentro desse caminhão tem uma pessoa. Esse, sei lá, vai que ele está com velocidade de 20, sei lá, quilômetros por hora, metros por segundo, tudo isso. Digamos que ele está nessa velocidade, a pessoa está parada. O caminhão para de repente, o que acontece com a pessoa? Ela se move. Isso é inércia, porque quem se moveu foi a pessoa? Depende do referencial. Nosso referencial é de fora. Nesse caso, quem se moveu foi o caminhão. Ele parou, a pessoa ficou... Não, ele parou, a pessoa ficou no mesmo lugar. Então, pelo fato do caminhão estar andando, ela ficou no mesmo lugar, ela se mexe. Isso é inércia, o Galileu estudou isso, então ele criou o princípio da inércia e o conceito referencial da inércia, né? Devido ao referencial. Ele melhorou o telescópio e com ele descobriu muitas coisas com a melhora do telescópio. As manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, os 4 satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as estrelas da Via Láctea e por aí vai. Ou seja, até então, todo aquele saber astronômico, científico, estava sendo o quê? Reprimido pela Idade Média, para ninguém sofrer repressão e ser queimado na fogueira. O Galileu já chegou chutando balde, descobriu tudo isso e foi tentando expandir, sabe? Sim. Aí, né, ele defendeu o heliocentrismo do Copérnico. Foi mais um. Ele defendia o empirismo. Afinal, a ciência é empírica, né? Empírica, racional, construtivista. Defendi o empirismo e por esse fato, ele foi também considerado o pai da ciência moderna. Ele foi considerado o pai de muitas coisas.
Ele influenciou Newton em relação ao plano inclinado. Plano inclinado? Mais pra frente, com o Newton estudando essas leis e teorias do Galileu, o Newton, através de dedução, ele estudou esse plano inclinado e chegou na primeira lei de Newton. É considerada a primeira lei de Newton. O Galileu também estudou a matemática, que foi a marca registrada da física dos séculos 17 e 18, e por isso ele é pai da física e da matemática também. Nossa, pai, né, revolução científica, física e matemática. E ele, isso tem que enfatizar, porque ele não inventou o telescópio, ele melhorou o telescópio. E quando ele foi fazer esse experimento com as outras pessoas, ele melhorou 30 vezes o telescópio, a visão do telescópio, as lentes. Ele estudou as lentes, colocou elas de uma posição, um jeito melhor, que melhorou a visão. Por isso que ele conseguia enxergar muito além do que as outras pessoas com o telescópio comum enxergavam e analisavam. E nisso ele fez as pessoas terem, né, esse experimento de olhar pro céu, porque através disso, né, esse empirismo dessas pessoas, ele queria provar que ele estava certo e elas tinham que acreditar, porque o que ele estava falando era uma quebra de paradigma. Só que aí alguns aristotélicos que seguiam a ideia do geocentrismo falaram por Aristóteles que aquele telescópio era só mais uma forma de ilusão. Eles olhavam ali, era ilusão de ótica, porque aquelas lentes, elas deformavam os objetos, então tudo que eles olhavam eram coisas deformadas. Enfim, só para finalizar, eu não sei o horário, professor, nem contei quanto tempo ia dar essa aula. Vou finalizar daí, se as pessoas tiverem. Aí, para finalizar, o porquê que ele sofreu tanta repressão, além de quebrar muitos paradigmas, né? Ele fala que não há mais diferença entre o céu e terra. Ele disse isso na época em que o céu era altamente valorizado. Mesmo com esse telescópio 30 vezes melhor e conseguindo enxergar muito além, ele não sabia o que tinha depois daquilo. E, enfim, não há mais diferença entre astros e estrelas em relação à hierarquia, de que no céu é melhor que a Terra, enfim. É a quebra do paradigma do geocentrismo. Não sei se eu falei muito rápido por ser na faculdade. Talvez o ensino médio fale bem mais devagar, tem uma aula só de senso comum, só de mito, só de ciência. Uma pergunta disso mesmo. Eu acabei agora, sim, quem quiser intervir. Deixa eu fazer a pergunta. Quem inventou o telescópio? Ai, eles deram o nome do carinha, eu não lembro, mas eu posso te passar depois. Eu não lembro mesmo, o nome dele não é famoso. Eu trago. Não, eu lembro que tipo, foi inventado muito antes. É Holanda. É Holanda, né? O filme falou que é Holanda. Ele inventou, na Holanda foi inventado. Porque tinha o nome de um carinha lá que eu não anotei, eu tava lendo, não tá aqui. Eu peguei um trabalho que a gente fez ano passado. Então, eu sei que é bem antigo, é mais antigo que a época do Galileu. Eu lembro que no filme passou aqui. Eu lembro também que chega uma coisinha. Tava